Bom dia, meninas. Vamos estar fazendo o nosso primeiro estudo bíblico para vocês se animarem, tá bom? A gente vai estar falando da primeira carta de São João. E a gente vai estar falando agora, para entendermos melhor essa carta, em que contexto ela foi escrita, em que situações e condições. Estamos falando de uma comunidade cristã e dentro dessa comunidade havia um grupo que ensinava algumas coisas com erro de doutrina, fora daquilo que a igreja orientava, por exemplo. Dentro dessa comunidade, alguns diziam que elas não tinham pecado, porque eles eram filhos de Deus, por isso não precisavam seguir os mandamentos. E outro erro é que não precisavam acreditar na divindade de Jesus. E assim se vê uma divisão dentro dessa comunidade. E essa carta vem orientar as pessoas em relação a isso. Por isso que na primeira carta de São João, nós vamos encontrar o autor nos dando dica e orientações ou critérios para a gente distinguir o verdadeiro cristão. Por isso é importante fazermos um estudo dessa carta. Primeiro, para conhecermos algum desses critérios, que é para nós cristãos. E segundo, para entendermos que não adianta nada nós declararmos cristão se nós não acreditamos que Jesus é Filho de Deus, que Jesus é Deus feito homem para nos salvar. Esse é o centro da nossa fé. E a partir daí, entendemos que sim, somos pecadores quando nós erramos, quando nós caímos. E se a gente se arrepende verdadeiramente, Jesus está aí pronto para nos perdoar. Amém? Então vamos estar começando nossa primeira leitura. Eu estou pegando a tradução da minha Bíblia, Estou pegando a minha Bíblia mesmo, tá? Tem gente que tem a Bíblia atualizada. A minha tradução é feita por João Ferreira de Almeida, então é nela que eu vou estar falando com vocês. A palavra da vida foi manifesta na carne. O que era desde o princípio, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Segundo, porque a vida foi manifestada, nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Deus é luz. Aqueles que não andam na luz não têm comunhão com Ele. O 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. No 5 aqui está o primeiro princípio eterno. Eu vou estar riscando esse princípio eterno aqui para mim estar separando, para depois eu fazer o meu diário. O 6. Se dissermos que não temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Outro princípio eterno aqui no 6. Vamos estar riscando, eu estou usando a caneta azul para riscar meus princípios eternos. O 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Outro princípio eterno está aqui no 7. A confissão dos pecados e o perdão por Cristo. O 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. O 9. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui está uma promessa de Deus, então eu vou estar marcando com o meu marca-texto de amarelo. E o 10, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém? Então, eu achei 3 princípios eternos e uma promessa, O 5, 6 e o 7 e o 8 são os princípios eternos, São
4 versículos com o princípio eterno e o 9 uma promessa dele para nossas vidas, amém? E agora eu vou estar fazendo meu diário e depois a gente pode estar comentando sobre isso. Deus abençoe vocês.